Uma pergunta que eu escuto muito: Jéssica, o que eu posso fazer em casa para estimular o meu filho sem gastar muito? E a boa notícia é que dá para fazer isso sem precisar ficar imprimindo papel todos os dias. As atividades impressas, elas são muito importantes, né? Então elas precisam estar ali no dia a dia porque às vezes é corrido. Então você vai dar uma folha, mas essa folha tem que ser a folha, com intencionalidade. Que tipo de atividade tem nessa folha? Então as atividades impressas, elas são muito legais, elas são muito importantes. Inclusive eu tenho um kit que eu deixo aqui no link do YouTube, deixo lá no Instagram também um link para as atividades que eu imprimo para fazer. Tá? Mas precisa ser impressas? Não precisa ser impressas. Tem muita coisa que dá pra você fazer estimulando seu filho sem gastar praticamente nada. Por exemplo, esse ouro aqui. Olha aqui, pregador, tampinha. Dá pra fazer muita atividade com pregadores e tampinhas. Atividades que estimulam de verdade. Nesse canal eu publico vários vídeos diários de atividades, de ideias, de atividades com estímulos. Então, por exemplo, em casa o que você pode fazer para estimular o seu filho? Rasgar papel. Pega um papel, dê para o seu filho e pede para ele rasgar. Ó, movimento de pincel. Rasga o papel. Rasga o papel, filho, rasga. Depois que ele rasgou todo aquele papel, uma folha de papel só, rasga, rasga, rasga. Agora faz bolinha. Faz bolinha, filho. Faz bolinha, aluno. Faz bolinha. Ok, que mais? Pregador, tampinhas. Você coloca as tampinhas, pede para ele pegar com o pregador as tampinhas e parear por cores. Por exemplo, você pode usar folhas coloridas. Então você coloca uma folha, tem um vídeo no canal falando sobre isso, mostrando essa atividade, mostrando, tá? Então você pega folhas coloridas, coloca uma do lado da outra. E aí espalha as tampinhas assim na frente das folhas e pede para ele usar os pregadores com as duas mãos pra gente treinar os dois lados do cérebro. Com as duas mãos ele vai pegar pregadores das cores e vai pôr nas folhas. Folha azul, tampinhas azuis em cima. Folha branca, tampinhas brancas em cima. E por aí vai. Que mais? Massinha. Massinha é super barato e dura, né? Você pode dar a caixa inteira. Porque o que as crianças gostam de fazer? Pegar todas as massinhas, misturar, fazer uma só e depois não querer brincar com elas. Então é você que dá a massinha. Você dá uma massinha, deixa ela brincar, deixa ela brincar. Outra atividade muito legal, caixa de ovo. Quem não tem caixa de ovo em casa? Se você não consome ovo, com certeza um vizinho, em cima, embaixo, do lado, as pessoas da família, as tias, a avó, alguém vai ter uma caixa de ovo para te dar. E também tem várias atividades aqui no canal mostrando o que dá para você fazer de atividade com caixas de ovos. Com a caixa de ovo dá para fazer várias atividades. Por exemplo, separar bolinhas. Essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas aqui, elas podem ser separadas e colocando em cada pedacinho, em cada buraquinho da caixa de ovo. Você coloca os números ali dentro da caixa, tem um vídeo, vai lá procurar o vídeo pra você ver. E aí a criança vai separar por cores. Se você não tem bolinha, você vai utilizar a tampinha de novo. A tampinha dá pra usar em várias atividades. Tampinha, pregador, caixa de ovo são materiais que dá pra usar muito. Rolinho de papel, pode ser de papel toalha, pode ser de papel higiênico, pode ser do papel filme, pode ser do papel alumínio. Você faz várias atividades com eles. Tem aqui no canal também atividades com rolinhos, atividades impressas que você imprime e vai brincar com guache, cotonete, esponjinha. Então dá pra você fazer pintura usando a esponja, sabe? A esponja, tu compra uma esponja só, quando for ao mercado, compra uma esponja já para essa atividade. Você pega essa esponja, vai cortar ela em vários pedacinhos assim, ó. Esse tamanho aqui tá bom, tá ótimo. E depois você vai utilizar essas esponjinhas para molhar no guache e pintar um desenho. Precisa ser impresso? Não precisa. A criança desenha e depois ela pinta. Ela pode pintar com cotonete, ela pode pintar com a esponja, ela pode fazer um desenho e colar, não tem as madeirinhas? Os meus alunos dizem que é casca de lápis. Eu gostei desse nome, porque eu não sabia como chamar. Aquelas coisinhas que a gente aponta e fica dentro do apontador, dá pra fazer a atividade de colar aquelas cascas de lápis
né? No consultório as crianças dão risada, porque eu trabalho no consultório e no colégio, sou professora psicopedagoga. Então, quando os meus alunos da sala falam alguma coisa, eu levo, né? A gente acaba pegando uma amizade grande e essas atividades, né, voltando para as atividades, elas são muito importantes para estimular. Então, são coisinhas que se você tiver em casa, elas duram muito tempo. Tem um canal aqui no... Tem um canal não, tem um vídeo aqui no canal que ele mostra como você organizar uma caixa de atividades para ficar mais fácil para você na semana, tá? Procura aí Vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, como organizar uma caixa de atividades para a semana. Então você pega essa caixa, vai colocar tudo que é reciclável lá, né, coisinhas que não custam muito, pede para a família juntar tampinha, eu também falo isso no vídeo, pede para a família juntar caixa de ovo, rolinha de papel, casquinha de lápis, pregador você sempre tem em casa, esponja de lavar louça você já deixa ela cortadinha num potinho, você não vai usar tudo, então você vai fazer uma atividade com cotonete, você vai usar 5 cotonetes, dentro de uma caixinha vem 100, então você vai usar 5, quanto você gastou nisso? Vai usar só o cotonete, o guache vai durar também um tempão. Então você vai usar algumas coisas que são recicláveis, tipo a casca da ponta de lápis, vai usar a caixa do ovo, que não custou, né? É uma coisa que normalmente nós jogaríamos no lixo. Tem atividade com copo descartável, então são inúmeras atividades, tá? Eu trouxe muitas ideias de materiais que dá para você utilizar para atividades de estímulo. Todas essas atividades vão estimular, tá? Todas. Jogo da memória, tem um jogo da memória que eu fiz, ele tá num arquivo que vem 3 jogos da memória, tá? Eu indico o que? Você imprimir num papelzinho mais grosso, pode ser um papel cartão, e utilizar, ou, melhor ainda, não vai estragar nunca, você vai passar de geração para geração esse jogo da memória. Você imprime, corta ele, plastifica, sabe aquela folha de plástico que a gente coloca as coisas e plastifica? Ele dura para sempre, então você não vai ficar gastando impressão, não vai ficar imprimindo um monte de atividade em folha para poder fazer isso. Então você plastifica alguns joguinhos que são imprimíveis, plastifica, depois você guarda e dá para... Olha, esse joguinho, eu elaborei ele. No arquivo vai um jogo da memória de animais, um jogo da memória de frutas e um jogo da memória de profissões, tá? Ele custa acho que R$6,99. Você imprime ou em papel durinho e tenha cuidado para durar mais, ou você pode plastificar como eu fiz e ele vai durar para sempre, tá? Mas são só dicas, tem muita coisa. Depois que você aprende, você vai vendo oportunidade em tudo que é coisa. Já viu vídeos de professores que falam, não, joga fora, isso aqui dá pra usar pra atividade. E realmente dá. Realmente dá. É uma infinidade de estímulos que a gente consegue em materiais simples, que você gasta praticamente nada. Tá? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, porque tem dicas diárias de atividades aqui, tem dica nova todos os dias. Indica para uma família, para uma amiga que tem filhos, tá? Uma amiga que é professora. São atividades que dá para usar em casa, dá para usar em sala de aula, dá para usar no consultório, assim como eu já usei muitas dessas atividades em sala de aula e também uso no consultório, você pode usar em casa, você pode indicar para uma amiga, então aproveita. Fica por aqui, um beijo e até a próxima.